Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria mais uma vez com vocês, dando seguimento no nosso curso Português para Concursos, né? Está aí caminhando a passos largos aí, né? Ok, na análise sintática fizemos a varredura aí das orações substantivas, das orações adjetivas. Vamos agora para o terceiro tipo, né? Para o terceiro tipo de oração subordinada. Acompanhe comigo aí, as orações subordinadas, galerinha, adverbiais. Adverbiais. Moçada, agora se prepara aí, ó, que nós vamos ter aqui uma série, tá certo, de conjunções listadas, né, ó. Tem uma série de conjunções aí que vão ser listadas, tá certo? Então, muito importante aí que a gente tenha tudo isso aí na ponta do lápis, ó. O que acontece? As subordinadas adverbiais, eu tenho 9 tipos. Você já se assusta, né? Meu Deus, professor, calma, tranquilo. Ó, que o trabalho é mais semântico do que outra coisa, ó. Você tem as causais, o nome está dizendo aí, ó, elas expressam causa, né? Aí você tem quem mais, ó, as consecutivas. Consecutivas, professor, o que vem a ser consecutivas, pelo amor de Deus? As consecutivas, meninos, ó, elas expressam consequência. Consequência, tá? Beleza. Vamos entender isso aí direitinho, tá? Quem mais que eu tenho, ó? Comparativas. Comparativas. Quem mais que eu tenho aqui, ó? As condicionais. Condicionais, né? Você tem as conformativas. Tem as conformativas. Conformativas. Você tem as concessivas, importantíssimas aqui as concessivas, tá? Importantíssimas mesmo, tá certo? Você tem as proporcionais, primeiro as temporais, desculpa, as temporais, tá? Você tem as proporcionais, proporcionais, e você tem as finais, que expressam aqui finalidade, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai encher esse quadro aqui, ó, de conjunções. Prepara aí que vai entrar aqui uma série de conjunções, ó. Beleza? Como é que é isso aí, professor? Fala aí pra gente. Pois é, vamos lá. O que acontece? As orações subordinadas adverbiais causais. Quais são os principais conectores aqui, galera, que introduzem causa, ó? Você lista aí, ó, primeiro da fila o porquê, depois o pois, né? Ó, já que, muito bem, visto que, bacana, quem mais, né? Você põe aqui uma vez que, quem mais que a gente lista aqui, ó, as expressões como haja vista, tá certo? Aí eu queria que você destacasse esse conector aqui que gosta muito de aparecer em prova, ó, por quanto, cuidado que esse conector aí gosta muito de aparecer em prova, tá? E eu queria que você destacasse aqui o como. Ponha um asterisco aqui no como. Como sempre é causal, professor? Não. Não é sempre que ele é causal, não. Construir aqui algumas frases, ó, pra gente entender esse negócio, ó. Vamos construir algumas frases. A gente volta para esse quadrinho aqui, ó. Professor, como minha filha estava doente, certo? Não pude comparecer à aula. Meninos, aqui é o seguinte, ó. Perceba aqui comigo, ó. Perceba aqui comigo o seguinte, ó. Como minha filha estava doente, né? Então, como é que é essa oraçãozinha, ó? O que está acontecendo aqui, galera, ó? A gente pode reescrever essa oração da seguinte forma. Vê se você concorda comigo, né?
pode reescrever essa oração da seguinte forma, ó. Não pude comparecer à aula. Sabe por que eu não pude comparecer à aula? Vou te dizer por quê, ó. Não pude comparecer à aula porque minha filha estava doente, né? Minha filha estava doente. Rapaz, o que você conclui aqui, ó? O que você conclui aqui? Que você tem, ó, uma causa. Você tem aqui, ó, uma causa. Opa, corrigindo. Você conclui aqui que você tem uma causa. Ó. Você tem, né, evidência aqui de que esse como, ó, ele está introduzindo, ó, uma causa. Bacana, esse como aqui ele é causal. Pronto, aí como é que eu classifico essa oração aqui grifada de vermelho, ó? Olha como é que você classifica, não é causa? Então você já mata, ó, sendo causa, você já mata que se trata, né, de uma ideia adverbial, certo? Se é causa, já se trata de uma ideia adverbial. Beleza. Se é adverbial, ó, é uma oração subordinada, certo? Adverbial, o principal você já fez, que foi identificar a causa, ó, que expressa a causa. Uma subordinada adverbial causal. Bom, essa é a ideia. Beleza? Essa é a ideia. Bacana? Uma oração subordinada adverbial, né, causal. Show de bola, né? Show de bola. E aqui, essa outra oração, ó. Essa outra oração é a principal, né? Essa outra oração é a principal. Beleza? Maravilha. Aqui, ó, a oração principal. Não pude comparecer à aula. Oração principal. Certo? E aqui, né, a subordinada. A subordinada, ó. A oração subordinada. Subordinada. Adverbial. Adverbial que, meninos, né? Causal, né? Tranquilidade, tranquilidade, ó. Então, muito bem, ó. Eu posso escrever isso aí de várias formas, né, ó. Eu não pude comparecer à aula porque minha filha estava doente, pois minha filha estava doente. Já que minha filha estava doente, não pude comparecer à aula. Visto que minha filha estava doente, não pude comparecer à aula. Uma vez que minha filha estava doente, não pude comparecer à aula, ó. Haja vista que minha filha estava doente, não pude comparecer à aula. Não pude comparecer à aula porquanto minha filha estava doente, né? Como minha filha estava doente, não pude comparecer à aula. Você tem essas possibilidades de construção, né? Bacana. Vamos em frente aqui, ó. Então, o segredo aí é a gente ter em mente esses conectores e saber interpretar também, né? As consecutivas, galera. As consecutivas aqui é bem fácil, ó, distingui-las. Tem aqui, ó, o tão e na sequência o que, ó. O tanto e na sequência o que? Como é que é isso aí, professor? Tamanho e na sequenciazinha, ó, um que é o seguinte, galera, ó. A conjunção é o que, certo? A conjunção é o que, certo? O que acontece, ó? Vai aparecer aqui na oração principal uma palavrinha intensificadora. Vai aparecer uma palavra intensificadora, aí você já fica na expectativa, ó. Essa palavra intensificadora você já associa ao que, né? Vem aqui para uma frase, ó, para você entender aqui o que eu estou dizendo, ó. Olha a frase aqui que eu vou escrever, ó. Professor, ele estava tão ansioso, olha só, ele estava tão ansioso que não conseguia dormir, que não dormia direito, olha aí, galera. Tá, aqui você tem duas orações. Observe essa oraçãozinha aqui introduzida pelo que, ó. Tu já vai direto aqui na oraçãozinha introduzida pelo que, ó. Antes, o que você teve aqui, ó? Palavra intensificadora aqui, o tão, ó. Tão ansioso, vai aparecer um que. Vai aparecer um que. O que aparece, ó? Ele está introduzindo, moçada, ó. Ele está introduzindo uma ideia, ó, de consequência.
Uma ideia de consequência, ó. Muito bem, consequência. Tá, essa é a ideia que ele está introduzindo aí, ó. Essa ideiazinha de consequência. Beleza? Maravilha. Como é que você classifica essa oração? Portanto, ó, classifica essa oração, vamos lá. Oração subordinada. Legal. Adverbial, como é que se chama adverbial que expressa consequência, senhores? Consecutiva. Consecutiva, essa é a ideia. Consecutiva. Bacana. Essa conjunçãozinha aqui, ó. Essa conjunçãozinha que introduz, né, mais uma funçãozinha aí do que? Uma conjunção subordinativa consecutiva. A oração principal é essa, né? Essa é a oração principal. A de vermelho, a oração que está introduzida pela, né, pelo que, né, é a oração subordinada. Então fica atento aí a esse padrão de construção, ó. Tão e na sequência o que? Tanto e na sequência o que? Tamanho e na sequência o que, né? Eu estudei tanto para o concurso que obtive o primeiro lugar. Tá, e esse que é um que consecutivo. É um que consecutivo, certo? Ok? Então você tem aí essa ideia aí posta, né? Beleza? Ó, detalhe também que você precisa ficar ligado aí, né? Ó, detalhe que você precisa ficar ligado. Onde você tem causa, você tem consequência. E vice-versa. Onde você tem consequência, você tem causa. Beleza? Só não entendi. Como assim? Como assim? Onde você tem causa, tem consequência. Onde você tem consequência, você tem causa. Vamos dar aqui um exemplo, outro exemplo, né? Vamos aqui dar outro exemplo. Vou pôr aqui dois exemplos, né? Professor, pensar aqui, ó. Frase 3, né? Frase 3. Ó, como chovia bastante, certo? Ok. Preferi não ir ao estádio. Preferi não ir ao estádio. Beleza. Tranquilo? Eu vou escrever de outra forma isso aqui, ó. Chovia tanto, tá certo, que preferi não ir ao estádio. Certo? Beleza. Aí, cara, observa aqui, ó. Observa aqui, certo? Quem é a tua oração subordinada, ó? A tua oração subordinada é a introduzida por conjunção. A tua oração subordinada é a introduzida por conjunção. Essa oração aqui é a subordinada, né? Essa outra aqui, ó, é a oração principal, certo? É a oração principal. Observe, essa subordinada aqui, né, está introduzida por esse como, né? Eu preferi não ir ao estádio, por quê? Porque chovia muito, né? Ela está expressando o quê? Ela está expressando a causa, né? Ela que está indicando a causa, né? Beleza? E a principal aqui, ó, como chovia bastante, consequentemente eu preferi não ir ao estádio. Então aqui nessa sentença, ó, nessa terceira frase, eu fiz da causa a oração subordinada, eu fiz da consequência a oração principal. Eu fiz uso aqui, ó, de azul, né, ó. De azul aqui eu fiz uso, né, em azul, ó, certo, de uma oração subordinada, adverbial, né, adverbial, beleza, adverbial de que tipo? Adverbial causal. Pronto, fiz uso dessa oraçãozinha aqui, né. Bacana que ocorreu o inverso, ó. Qual é a oração que está introduzida por conjunção? Essa daqui, ó, o que, né? Preferi não ir ao estádio, né? A oração principal, qual é essa? Daqui, ó. Então, em vermelho aqui você tem a oração principal. Em azul aqui você tem a oração subordinada. Essa subordinada, ó, tanto que aqui, né? Ela está encabeçando o que? A consequência, né? Consequência. E essa principal, a causa, ou seja, inverteu, né?
Inverteu. Lá em cima eu usei a principal como consequência. E aqui embaixo estou usando a principal como a causa. Lá em cima eu usei a subordinada como causa. Aqui embaixo estou usando a subordinada como consequência. Opção de construção, né? Eu fiz uso aqui, ó. Eu fiz uso aqui de uma oração subordinada, né? Subordinada. Adverbial o quê? Adverbial o quê? Que introduz consequência. Como é que é o nome? Consecutiva, né? Consecutiva. Beleza? Maravilha, né? Então você tem aí essas construções bastante importantes, né? Ó, bastante importantes, né? Então tá aqui, ó. Além desses conectores, né? Bem típicos aqui das orações consecutivas, né? Eu também posso listar, ó, o de forma que, ó, de modo que, né? De modo que, eu também posso listar essa galerinha aí, né? Como consecutivas. Comparação é bem fácil de identificar, ó. Você tem aqui, ó, o mais do que, né? Ó, o que de novo. Agora é que para todo lado, viu? Menos do que. Comparação de superioridade, comparação de inferioridade, ó. O que mais aqui, ó? Tanto quanto. O como, ó. De novo o como. Deixa eu pôr aqui uma cor diferente pro como, ó. O como aqui, segunda vez que o como aparece, ó. Assim como, ó. Você já começa a ficar preocupado aí com esse como, ó. Porque esse como aí, enfim, já apareceu como causal. Ele agora está aparecendo aí como comparativo, né, galera? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui umas frasezinhas aqui, ó. Vamos lá. Frases com como, né, ó. Como estava doente. Não pude ir à aula. Não pude ir trabalhar, né? Vou variar aqui. Não pude ir trabalhar. Esse como aqui, rapaz, ele é causal, ó. Por que que ele é causal? Que é que a gente substitui, ó. A gente substitui aqui, né? Não pude trabalhar por quê? Porque estava doente. Ok? Porque estava doente. Aí olha só. Cara, ele faz um excelente trabalho como você. Ele faz um excelente trabalho. Ó, como você. Ó, esse como você aqui, ó, é oração, mas cadê o verbo, professor? O verbo está aqui, ó, escondido, né? Como você faz a oração comparativa, né? O verbo nela vai estar subentendido muitas vezes, né? Como você faz. Então lá ele faz um excelente trabalho, como você faz, assim como você faz, né? Ele faz um excelente trabalho tanto quanto você. Então você tem aí, né? Uma comparação, né? Tem aqui uma comparação, certo? Beleza. Temos aqui uma comparação. Show de bola, né? Então fica atento aí, porque esse como ele vai aparecer em outras ocasiões, né? Aí aqui você tem, ó, uma oração subordinada, adverbial causal, né? E aqui você tem o que? Uma oração subordinada, adverbial o que? Comparativa. Bacana, ainda tem outra aparição do como aí. Segura aí as pontas aí um pouquinho, né? Segura as pontas aí um pouquinho, ó. Que mais, senhores? Condicionais. Aí você destaca aqui, ó, pela milésima vez o se. Como é que eu vou saber se esse se é condicional, professor? Ele é amigo do caso. Vamos conversar hoje à tarde, se você tiver um tempo. Ó, vamos conversar hoje à tarde, caso você tenha uma disponibilidade, tenha um tempo. Ó, desde que. Vamos conversar hoje à tarde, desde que você tenha tempo, né, ó. O que mais que eu ponho aqui? Se, caso, desde que. O que mais que eu ponho aqui? A não ser que, ó. Vamos conversar hoje à tarde, a não ser que você não tenha disponibilidade. Contanto que, ó. São conectores aí o que? Condicionais, né? Condicionais.
conformativas, galera, ó, conformativas, vamos lá. Você tem aqui, obviamente, o conforme. Você tem aqui o conforme, certo? Você tem quem mais, ó? O segundo. Você tem o segundo. Nós fizemos tudo conforme estava detalhado no manual. Fizemos tudo segundo que estava detalhado no manual. O principal conector aqui de conformidade, ó, de acordo com. Essa locuçãozinha, de acordo com. Tá certo? Aí, ó, mais uma vez o como. Mais uma vez o como, ó. Terceira aparição do como. Vem aqui, ó, lá no quadrinho do como, né, ó. Lá no quadrinho do como. Volta aqui pro quadrinho do como, ó. Certo? Resolvi a questão. Resolvi a questão como o professor havia ensinado. Resolvi a questão como o professor havia ensinado. Olha aí, galera. Havia ensinado. Como é que você mata aqui, ó? Tá vendo essa... Tá vendo aqui essa oraçãozinha, ó? Esse como ele não é causal. Esse como ele não é comparativo. Esse como é conformativo, ó. Conformidade você tem aqui, ó. Conformidade você tem aqui. Troca esse como, ó. Eu fiz a questão conforme o professor havia ensinado. De acordo com o que o professor havia ensinado. Não é verdade? Você tem a ideia de conformidade. Como é que você classifica essa oração? Oração subordinada, adverbial o quê? Conformativa. Conformativa, não é isso? Então, 3 classificações aí, né? 3 classificações aí pro como, né? Então tem que interpretar a frase, né? Tem que interpretar a frase. Muitas vezes que o mesmo conector está em vários lugares, né? Está em vários lugares. Volta lá pro quadro, ó. Tem mais conectores importantes aqui, ó. Consoante. Grava esse conector, gosta de aparecer em prova. Consoante em consonância. Em consonância. Expressão também de conformidade, né? Assinale a expressão, assinale a opção que esteja em consonância com o texto. Aí, vixe, professor, o que é isso? Que esteja de acordo com o texto. Ó, as concessivas. Importante as concessivas, ó. Essas daqui eu vou dar uma atenção especial. Embora, ó o time aí, ó. Embora, apesar de, ainda que, ok, mesmo que, calma lá, vamos entender isso aqui, ó. Vamos entender isso aí, né? O que é a concessão? Preciso te explicar o que é concessão. Vem aqui comigo. Concessão. Concessão, senhores, é o seguinte, ó. Concessões. Concessão é uma oposição. É uma oposição. Beleza? Que não impede. Que não impede a concretização de algo. Como é que é, pessoal? É uma oposição que não impede a concretização de algo. Só explique isso aí melhor, pessoal. Vamos lá. Vou montar aqui uma frase, ó. Vou montar aqui uma frase, ó. Embora estivesse difícil, obtive um bom resultado na prova. Um bom resultado na prova. Doutores, o que nós temos aí, ó? Nós temos aí, meus queridos, ó. Olha só, embora estivesse difícil, o fato de a prova estar difícil é uma barreira, não é? Mas essa barreira impediu você de obter um bom resultado? Não. Então o nome disso aqui é concessão, é uma oposição que não impede a concretização de algo. Embora estivesse difícil, obtive um bom resultado, tá? Essa oração aqui, ó, é uma oração subordinada, adverbial concessiva, né? É muito importante saber aí essa ideia, galera, pelo seguinte motivo, né? Uma coisa é quando as conjunções aparecem, outra coisa é quando elas não aparecem, né? Ó, vamos pensar aqui, ó. Nascido num bairro pobre.
Nascido num bairro pobre. Olha só o que eu vou trazer aqui para você, ó. Nascido num bairro pobre, conquistou fama internacional, senhores. Conquistou fama internacional, beleza? Aqui, galera, ó, perceba aqui, né? Que perceba, ó. Nascido num bairro pobre, tá? Isso aqui, moçada, ó, não tem conjunção, confere? Não tem. Não tem conjunção. A gente tem que fazer aparecer uma, ó. Embora, tá? Olha a ideia aqui que dá coerência, né? Ó, embora tenha nascido num bairro pobre, né? A gente consegue aqui fazer aparecer, embora tenha nascido num bairro pobre, a gente consegue fazer aparecer aqui, ó, conectou embora. Então isso aqui é uma concessão. Aí, ó, aproveitando aqui esse embalo, queria trabalhar contigo aqui a classificação dessa oração. Olha que interessante, ó. É uma oração, é sim senhor, porque tem verbo subordinado, é sim senhor. Adverbial, é sim senhor. Aí olha só, moçada. Concessiva, com certeza, né? Agora ela não tem conjunção, perfeito? Não tem conjunção, ó. É portanto uma oração, ó, reduzida. Reduzida. Eita, professor, não entendi não. Reduzida por quê? Porque não tem conjunção. Simplesmente não tem conjunção. Ela é uma reduzida, perceba aqui, ó, o verbo. Eu tive que mexer no verbo. Como eu tirei a conjunção, eu tive que mexer no verbo. O verbo aqui está na forma nascido, né, ó, reduzida de particípio, senhores. Particípio, ó. Beleza? Reduzida de particípio. Oração subordinada adverbial concessiva reduzida de particípio. Caramba, professor, pelo amor de Deus, que nome é esse? Não, cara, fica tranquilo, ó. Reduzida é porque não tem oração, certo? Olha pra mim, ó, reduzida. Não tem conjunção, eu quis dizer, né? Oração reduzida não tem conjunção, então a oração se reduz. Perfeito? E aí, sem a conjunção, eu preciso levar o verbo ou para o infinitivo, ou para o gerúndio, ou para o particípio. Levei aqui para o particípio. Legal? Levei aqui para o particípio. A gente trabalhar aqui uma concessiva. Eu posso trabalhar com qualquer outra, né? Posso trabalhar com qualquer outra. Volta aqui para o quadro, ó. Entendemos o que é a ideia de concessão. É uma oposição que não impede a concretização de algo. É a ideia do embora. Queria que você, ó, memorizasse aqui esses conectores, ó. Conquanto. Importante demais o conquanto, tá? Não confundir com porquanto. Ó, porquanto é por de porquê, porque causa. Conquanto é com de concessão. Conquanto, não obstante. Não obstante. A despeito de. A despeito de. Não confunda com a respeito de, tá? É a despeito de. Como é que a gente usa isso, professor? Com o valor do embora. Ó, conquanto estivesse difícil, obtive um bom resultado na prova. Conquanto estivesse difícil, tá certo. Conquanto estivesse difícil. Apesar de estar difícil, embora estivesse difícil, a despeito de estar difícil, obtive um bom resultado na prova. Legal? Olha aí, moçada, ó, final de festa aqui, ó. Temporais, o quando. Quando, conector de tempo. Tá certo, ó. Assim que. Assim que. Beleza? Logo que. Logo que. Olha, se conectou aqui, ó, o mal, né? O mal, ele pode funcionar. Ele pode funcionar como advérbio, né? Hoje eu dormi mal, hoje eu acordei mal. Ele pode funcionar também, galera, como conjunção, ó, quando indica tempo. Ó, mal cheguei, fui questionado pelos alunos. Mal cheguei, fui questionado pelos alunos, né? Beleza? Muito bem. Aí mais uma vez, ó, as orações reduzidas aqui, ó. Mais uma vez as orações reduzidas aqui, ó. As orações reduzidas. Acabando a missa. Acabando a missa. Ó, compareça à sacristia, né? Compareça aqui à
a sacristia. Beleza? Aí bem aqui, ó, tem uma oraçãozinha reduzida, rapaz, ó. Quando acabar a missa, ó, quando acabar a missa, né, a gente consegue desenvolver essa oração, né, fazendo aparecer aqui, ó, quando, né, classifica essa oração. A oração é subordinada, ela não expressa tempo, é adverbial temporal, não tem conjunção, certo? Ela é reduzida. O verbo, ó, acabando, a gente reduzir essa oração para o gerúndio. Para o gerúndio, né? Maravilha, ó. Maravilha. De novo as orações reduzidas aí, ó. Fixa esse conceito, né? Ele está dentro aqui da nossa discussão. As proporcionais, meninos, vamos lá, as proporcionais, ó. Quanto mais, ó. Cuidado com o quanto para não confundir com o comparativo, ó. Quanto mais. Aí várias combinações aqui, ó. Quanto mais menos. Quanto menos mais. Quanto menos menos. Vamos entender assim, ó, a ideia de proporção lá da matemática, ó. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu estudo, menos eu aprendo. Quanto menos eu estudo, vixe, mais problema aparece na minha vida. Quanto menos eu estudo, menos segurança eu tenho. Você vai montando as proporções. Você vai montando as proporções aí, né? Quanto mais, ó. A proporção, que tem uma locução aqui importantíssima. A proporção que tem uma locução aqui importantíssima, que é a locução à medida que. À medida que. Esse à medida que, rapaz, dá importância para esse cara aí. Ele é muito importante. Esse à medida que, ó, é proporcional, moçada. Então, à medida que chega próximo do dia da prova, professor, nós vamos ficando mais ansiosos. Ó, quanto mais próximo do dia da prova, mais ansiosos ficamos, né? Por último, galera, as finais, ó, que expressam o quê? Finalidade, ó. Finalidade, né? Como é que é a ideia de finalidade aqui, ó? Vamos lá, finalidade, ó. Para que, a fim de que. Finalidade, galera, ó, é propósito, né, ó? É propósito, é o que você quer, né? Então, para que, a fim de que, ó. Aí você cria a sua locução, né? Com o objetivo de, com o propósito de, né? Com o intuito de. Você cria essa locução, né? Muito cuidado aí com a pergunta, ó. A pergunta que indica finalidade, né? Já comentou isso em outras ocasiões, né? Ó. A gente comentou isso em ocasiões, né? A diferença de causa para finalidade, né? Ó. Finalidade e causa, tá? Causa, a pergunta, ó. A pergunta é por quê? A finalidade, a pergunta é o quê? Para quê? Beleza? Eu estou enviando esse arquivo para que vocês façam as últimas correções. Ó, a finalidade, para que eu estou enviando esse arquivo, né? É para que vocês façam as últimas correções. Por aí vai, né? Muito bem, então aqui, galera, ó. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Chegando aqui no final aqui dessa exposição. Olha o tanto de conjunção aí, moçada, né? Olha o tanto de conjunção aí, ó. Você tem o que aqui, rapaz? Você tem um verdadeiro exército de conjunções, não é isso? Tem um verdadeiro exército aqui, ó. Exército. Quem são essas moças, ó? Quem são essas moças? São as conjunções e locuções conjuntivas, ó. E locuções conjuntivas subordinativas, senhores. Subordinativas, né, ó? Aí tem as subordinativas do tipo causais, consecutivas, comparativas, condicionais, né? Toda essa galera aí posta, né? Esse quadro aí é de suma importância aí para qualquer análise que a gente vai fazer. A gente assim, ó, faz um fechamento aí do período composto por subordinação. Vamos lá, orações substantivas introduzidas por conjunções integrantes, né? Tipicamente, pronomes interrogativos também, uma possibilidade. Orações adjetivas introduzidas por pronomes relativos. E as orações adverbiais, ó, introduzidas por todas essas conjunções aí apresentadas, né? Falamos das orações reduzidas, quando as conjunções não estão explicitadas, né? E a gente precisa mexer
no verbo, levando esse verbo para o gerúndio, para o participo, para o infinitivo. A classificação das orações e o principal aí é a semântica, né? É identificar aquilo ali como uma causa, identificar aquilo ali como uma consequência, como uma finalidade. Essa é a principal demanda, né? Essa é a principal demanda. Legal? Maravilha, moçada. A gente para por aqui, certo? Próximas aulas a gente adentra aí o período composto, adentra o período composto por coordenação. A gente estudou as orações subordinadas, bora estudar agora as orações coordenadas. Beleza? Guardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.